Olá, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição, vai nos achar pelo Robson Carvalho, pode achar também pelo Robson Cidadão, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com o senador líder do PT no Senado, senador pelo estado de Sergipe, Rogério Carvalho. Seja bem-vindo, senador, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Uma satisfação participar dessa conversa, desse bate-papo com você. Você que é mestre em ciências sociais, pelo que eu vi da sua tese, né? É uma satisfação muito grande. Muito obrigado, senador. E, igualmente, satisfação em poder entrevistá-lo. E eu gostaria que, inicialmente, nós pudéssemos falar um pouquinho, antes dos nossos assuntos, ainda vamos falar aqui sobre a criação da carreira médica, vamos falar sobre as sucessivas tentativas de cobrança, inclusive de bagagens de mão nos aeroportos, e ainda falar sobre a questão também do momento da quarentena, se está na hora de acabar, se não está. Mas antes eu gostaria de uma palavra sua em relação à sua experiência, sua vivência em meio à política. Qual é a relação que você estabelece entre o interesse público e a seriedade no exercício das funções públicas em nosso Brasil hoje, senador? Robson, primeiro, o Brasil é um país que tem a política tomada por três grandes blocos que se misturam e se confundem de acordo com alguns interesses. É o bloco corporativo, né? Está representado no Congresso, as diversas corporações. Neste momento, a corporação determinante, hegemônica e que comanda as demais corporações é a corporação do mercado financeiro. Nós temos um bloco representado pelo fisiologismo e as oligarquias familiares, e um bloco que independe de matriz ideológica ou de matiz ideológica de direita, de esquerda, de centro, que tem algum projeto de país mais conservador ou menos conservador. O importante é ter projeto de país. O que acontece é que nós temos poucos parlamentares que têm algum projeto cujo interesse público está na frente do debate e, portanto, tem uma tese ou uma causa ou defende algum tema, alguma questão de relevância social. Na prática, a grande maioria está defendendo ou interesses oligárquicos, familiares, de pequenos grupos econômicos, pequenos que eu digo de poucos grupos econômicos, ou corporativos de segmentos organizados da sociedade. E com isso é difícil você fazer um debate sério, honesto e ter um projeto de médio e longo prazo. Senador, e hoje, diante dessa constatação, hoje o seu sentimento é de mais esperança com o país, é de mais preocupação, apreensão? Qual é o sentimento que você compartilha nesse momento no exercício da política? Olha, foi um ano atípico, né? Porque nós tivemos uma pandemia que ela começou pelas classes sociais mais abastadas. Portanto, ela desencadeou um processo de sensibilização porque os ricos começaram a adoecer e morrer antes dos pobres. E, portanto, os mais poderosos que estavam no Congresso, de alguma forma, se sentiram ameaçados por esta pandemia. Então, abriu-se a possibilidade da gente discutir temas, causas, questões de relevância coletiva. Então, eu diria que foi um ano de muita produção e de muita qualidade na produção legislativa brasileira. Foi o ano em que o Congresso mais legislou em função do interesse público por conta da pressão da pandemia. Então, o auxílio emergencial
à população foi nascido e aprovado no Congresso, não foi iniciativa do governo, como ele tenta passar e vender. O auxílio a estados e municípios saiu do Congresso, o auxílio às micro e pequenas empresas saiu do Congresso, e um conjunto de medidas complementares que facilitam a vida do cidadão, do trabalhador e dos empresários de uma maneira geral, vieram do Congresso. Então, este foi um momento atípico. Defino isso por conta do risco que todos estavam submetidos. A gente teve essa possibilidade de focar em torno de causas, de questões, do interesse público num determinado ano melhor. Se esse espírito prevalecerá no próximo ano, né, na próxima sessão legislativa, que começa em fevereiro de 2021, eu não sei, mas que foi um ano de grandes concertações, de articulação, que ultrapassou o limite partidário e até de matiz ideológica, foi. E isso foi muito, muito rico como experiência. Mas eu debito isso da conta da pandemia. Apesar de que, senador, Da conta da pandemia. Apesar de que, senador, infelizmente algumas decisões que acabaram favorecendo bem mais aos bancos e grandes conglomerados econômicos acabaram passando sem a discussão do grande público, não é? Aproveitando-se, digamos assim, dessa situação onde o povo não estava podendo ir para a rua por causa da pandemia. Perfeito, perfeito. Como ele disse, foi um ano mais rico do ponto de vista do debate, mas é inegável que as corporações, como eu lhe disse, e neste momento a corporação que manda no Congresso Nacional, ou seja, que tem maior força no Congresso Nacional, mais na Câmara do que no Senado, é a corporação do mercado financeiro. Nós aprovamos a limitação dos juros do cheque especial e do cartão de crédito, e até hoje a Câmara não votou. Nós aprovamos a suspensão do pagamento do empréstimo consignado para aposentados e servidores públicos, para aumentar a circulação de dinheiro na economia, e até hoje a Câmara não votou. Isso nós votamos no Senado. Então, o que mostra, o que eu lhe disse no começo, que essa corporação do mercado financeiro hoje, ela hegemoniza, ela junto com o agronegócio, o setor do agronegócio, de certa maneira, define o rumo do funcionamento da Câmara dos Deputados e tem como principal articulador, infelizmente, o próprio presidente da Casa que defende esses interesses. Não os ruralistas do mercado financeiro. Estamos conversando com o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado e do PT do Estado de Sergipe. Senador, vamos falar ainda sobre alguns assuntos como a carreira médica aqui no nosso programa, mas eu peço a palavra agora em relação à situação dessas sucessivas e absurdas, no meu entender, tentativas de cobranças de bagagens de mão, né? Porque já passaram a fazer a cobrança das bagagens que são despachadas usando a desculpa de que isso diminuiria o preço das passagens aéreas, né? Que se comprovou como uma grande mentira. E hoje ainda há tentativas neste outro sentido. Veja, com a conivência do governo Bolsonaro, né? Exato. Nós foi aprovada uma medida provisória que permitiria a abertura do mercado para empresas estrangeiras. Essa medida provisória tinha um artigo que estava lá, cobrança de bagagem, ela ia perder a validade. O líder do governo, Fernando Bezerra, de Pernambuco, fez um acordo com a gente de que o governo não vetaria, certo? Aquele dispositivo, e o governo vetou o dispositivo que proibia a cobrança de bagagem, uma bagagem por pessoa, certo? E o argumento era que aquilo encareceria o preço da operação das passagens, que dificultaria a entrada
de empresas de baixo custo, sempre o mesmo argumento, que na verdade é uma cortina de fumaça para engambelar os mais tranquilos, eu diria os mais ingênuos, certo? E, infelizmente, voltou de novo agora e o governo, de novo, insistiu e aprovou a manutenção. A gente foi votar, derrubar o veto e o veto foi mantido com a força do governo para manter a cobrança de bagagem. É um absurdo, porque as passagens, dependendo dessa época do ano agora, para sair de Brasília para Aracaju, quando chegar mais para o final do ano, vai custar R$ 2.500 uma perna, né? Já chegou a cobrar, eu já cheguei a gastar R$ 5.000 para vir de Aracaju a Brasília, Brasília a Aracaju, para o desenvolvimento da atividade. Se eu fosse 4 vezes no mês a Brasília por conta da atividade com esse preço, era o dinheiro de toda a cota de ressarcimento para todas as atividades do mandato, só com passagem aérea, que é um absurdo. Imagine para o cidadão que tem que pagar do próprio bolso. Sem dúvida. Senador, e como é que as companhias aéreas atualmente estão se comportando? Ainda querem fazer uma tentativa, algo nesse sentido de cobrar a própria bagagem de mão? Existe alguma iniciativa nesse sentido? Olha, no Congresso eu não vi esse debate ainda, mas você sabe que a ANAC e as agências, de uma maneira geral, elas não estão lá para regular o mercado em função do interesse público. Elas estão lá para atender e regular o mercado em função das reguladas, certo? Elas têm representantes que operam em função dos interesses do setor regulado. Então, não será tomado com estranheza se a ANAC autorizar a cobrança do que você carrega na mão, certo? Numa mala pequenininha, você não tome como surpresa se a ANAC fizer isso, que a ANAC tem feito coisas absurdas, como, por exemplo, liberar a cobrança pela posição que você senta no avião, certo? Se você é a primeira fileira, você paga um preço. Se você senta na janela, você paga outro preço. Se você é deficiente, se você é idoso, se você tem sobrepeso, né, tem obesidade, que são condições da vida de cada um, e você pagou uma passagem, você não tem um lugar específico para acomodar essas pessoas, né? Uma pessoa doente, você tem que pagar o assento conforto se quiser ter alguma preferência na utilização de assentos com maior espaço. Sem dúvida, né? E finalizando essa questão da passagem aérea, eu me locomovo bastante por meio de avião, e uma reclamação constante é o fato de que cada vez mais se diminui o tamanho da bagagem que você pode levar com você na mão, e com detalhe, as pessoas estão conseguindo, passo a passo, se adaptar a isso, para não ter que pagar a bagagem. Mas muitos se esforçam para não ter que despachar a bagagem, e justamente para não pagar, mas quando chega na fila para entrar no avião, muitas vezes chega a funcionária do aeroporto, da companhia aérea, oferecendo para você despachar a bagagem gratuitamente. E como é que fica a situação? Isso tem gerado revolta das pessoas que já pagaram, né? E você que poderia ter despachado antes e não despachou. É realmente uma grande injustiça, senador. Estamos conversando com o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, ele que é do PT do estado de Sergipe, e conosco está falando sobre alguns temas importantes para a população brasileira. Um deles que vamos abordar agora é sobre a carreira médica. Mas você que nos acompanha pela Band, a entrevista fica por aqui. Quer continuar assistindo a entrevista completa? Você vai assistir no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição no Robson Carvalho, Robson Cidadão. Senador, o que é que nós temos hoje tramitando em discussão ou já aprovado quando a gente trata do assunto da carreira médica, algo que é tão reivindicado pelos profissionais?
Veja, eu fui relator do programa Mais Médicos para o Brasil em 2013 e a gente definiu toda, toda a estrutura da profissão médica brasileira. O médico formaria em 6 anos, teria residência médica para 100% dos egressos que saem do curso de graduação, certo? Para fazer uma especialização. O primeiro ou o segundo ano seria em Medicina Geral de Família e Comunidade, para ter uma formação geral, que seria pré-requisito para os programas de cirurgia e programas de clínica ou de especialidades clínicas, né? Para cardiologia, nefro, pneumo, endócrino, dermato, ou seja, você estaria uma preparação geral, primeiro, para o profissional, que poderia atuar como médico geral e ter uma especialidade e já contar com essa especialidade geral como pré-requisito. Também nós aprovamos, na época, uma avaliação a cada 2 anos nas graduações, fazendo um teste de progresso, e a última nota do teste de progresso seria utilizada para o Revalida, para garantir uma uniformidade entre os médicos formados no Brasil e os médicos formados no exterior, ou seja, a mesma prova aplicada aos concludentes dos cursos de graduação de medicina em Sergipe, ou no Brasil, seria aplicada para os estudantes que fizeram graduação fora. Então, você teria uma igualdade entre quem formou aqui e quem formou fora, do ponto de vista do grau de dificuldade. Isso foi aprovado também, como foi aprovado a ampliação do número de vagas e as regras para a criação de novas vagas de graduação em medicina e a aprovação do ampliação do número de vagas de residente. Infelizmente, o governo Temer e o governo Bolsonaro inviabilizou essa que seria a reestruturação da profissão e alteraram o Revalida, suspenderam o Revalida. Nós conseguimos agora aprovar o Revalida, está para sanção do presidente, e a obrigatoriedade de ser feito 2 vezes por ano o Revalida para garantir que os médicos formados fora possam exercer a profissão aqui. Na década de 90, início desse século 2000, início dos anos 2000, nós propusemos e criamos uma nova composição das especialidades médicas brasileiras. Nós tínhamos 75 especialidades médicas e subespecialidades. Então, nós transformamos as 75 especialidades em 56 especialidades, hoje deve ter 58 no máximo, e criamos as áreas de atuação vinculadas a uma área, a uma especialidade. Por exemplo, cirurgião de mão está vinculado à ortopedia, né? Cirurgião de joelho é um ortopedista com área de atuação em cirurgia de joelho, é um exemplo, né? Então, isso reorganizou o sistema de especialidades médicas, uniformizamos as listas e quem registra a especialidade médica no Brasil, que é a AMB, o CFM, a Comissão Nacional de Residência Médica, e o CFM, a lista ficou única para todos. Então, a gente deu uma organizada e eu participei de todo o processo de organização, desde quando eu era presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes, que fui membro da comissão mista que reorganizou as especialidades médicas, depois o sistema de pré-requisito para a formação de especialistas, depois como relator do programa Mais Médicos, e antes disso eu fui pesquisador por 10 anos da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico. Fizemos a maior pesquisa de educação médica da América Latina, onde nós introduzimos no Brasil o ensino baseado em problemas, toda a modernização, né, da formação médica, que hoje é adotada largamente em vários cursos de graduação Brasil afora, e muito foi em decorrência desse movimento feito na década de 90 para modificar o ensino tradicional da medicina para um ensino mais ativo, onde o aluno aprende a aprender permanentemente
que é fundamental na medicina. Então, hoje, o que nós temos é um regramento que abandonou as regras para abertura de cursos de graduação, voltou a ser balcão de negócio, certo? Foi suspenso por um tempo, mas voltou a ser balcão de negócio, porque tinha que ter um edital, regras claras. Então, isso foi abandonado. Foi abandonado a ideia de você formar o especialista em medicina geral de família e comunidade para entrar numa especialidade clínica ou cirúrgica. Foi abandonado garantia de 100% de vagas de residência para a formação do especialista em medicina, inclusive o geral, que é para ter uma competência específica, geral, na verdade, mas eficiente para atender os usuários do SUS. Tudo isso foi abandonado neste momento, nesses governos menos compromissados com um Estado redistributivo, progressivo, né? E aqui nós estamos falando que o Brasil ele viveu, de 2002 a 2015, o maior período de desconcentração de riqueza. Isso deveu-se ao aumento do repasse de recursos através do Fundeb e através do SUS, né, e do SUAS, para a saúde, educação, assistência social e o aumento do poder de compra do salário mínimo. Esses três elementos fizeram o Brasil um país com maior distribuição de riqueza ao longo da sua história, um dos maiores que praticou a desconcentração de riqueza por conta dessas áreas que têm um caráter redistributivo. O que acontece de 2015 para cá, é uma política mais regressiva, principalmente a partir de 2016, ela é mais regressiva, ou seja, diminui repasse para a saúde, diminui repasse para a educação, para a assistência social. Então, isso vai aumentando a concentração de riqueza novamente, e a gente, com o índice Gini, aquele que mede concentração e desconcentração de riqueza, a gente começa a ser um país que volta ao mapa da fome, volta a concentrar riqueza, e a saúde e a educação são áreas estratégicas que estão sempre na mira de tiro dos liberais que querem o Estado mínimo. Estado mínimo para quem, né? Para eles, né? Porque na prática quem socorre o Deus mercado é a mão do Estado, né? Como a gente está vendo muito claramente no mundo inteiro em relação a esse contexto da pandemia, né? Você, na hora de ganhar dinheiro, privatiza os lucros, né? Quando dá prejuízo, não, o Estado tem que nos socializar. Não, mas isso é importante, você levantou uma questão muito importante. Veja, o Estado mínimo é só no momento de calmaria, para que eles possam entrar naquilo que é o dinheiro do Estado que está distribuído com a população mais pobre, por conta do caráter redistributivo que o Estado tem que ter. Quando tem uma crise, a primeira coisa que eles querem, não pode faltar dinheiro no sistema financeiro. Então, o Estado tem que comprar debêntures, tem que comprar títulos, tem que ter PEC para isso, né? Senão vai quebrar. Então, vai R$1 trilhão de reais para isso daí, enquanto fica a miséria para os mais pobres. Então, o Estado teve que socorrer todos esses que defendem o Estado mínimo, certo? E o Estado foi gigante, e foi mais gigante para eles do que para aqueles que precisam realmente de Estado. Toda a razão. Senador, e um outro assunto que a gente poderia abordar, né, antes de falar um pouquinho sobre como você vai se posicionar, inclusive politicamente, nas eleições de 2020, nas 6 principais cidades do seu estado, mas eu gostaria de uma palavra sobre, no seu entendimento, qual deve ser o papel do seu partido, o PT, nessas eleições de 2020 e também para 2022? Deve ceder para tentar compor uma frente mais ampla, ou deve, como a gente fala, uma expressão que muito se usa no Nordeste, fincar o pé, bater o pé pelo capital eleitoral que conquistou para permanecer numa situação de liderança, lançar candidatos no Brasil, não só em 2022, mas principalmente em 2020, mas principalmente em 2022, e depois, no eventual segundo turno, pensando em 2022, aí sim pensar numa recomposição? Veja, eu acho que a gente precisa fazer as duas coisas, né? Nenhuma coisa só e nem a outra coisa só funciona.
mas o PT tem necessidade de fazer um debate com a sociedade neste momento. Veja, nós tivemos condenado o Delúbio Soares, o Paulo Ferreira, o Vacari, o Genuíno, o Fernando Pimentel, de Minas Gerais, e o Lula em 8 processos. Lula já foi inocentado em 5, o Pimentel e a esposa, que foi aquele escândalo, foram inocentados, o Vacari foi inocentado, o Genuíno foi inocentado, o Paulo Ferreira foi inocentado e o Delúbio Soares foi inocentado. Então, está sendo anulada a delação premiada de Antônio Palocci. E a delação de Antônio Palocci está sendo anulada. Então, veja, eu estou falando aqui porque isso foi a base do antipetismo, né? E que o petismo era um quadrilhão, e que o petismo eram os petralhas, ou seja, criaram uma versão e, aos poucos, o partido vai mostrando que foi vítima de uma perseguição política orquestrada do lawfare, ou seja, da justiça como a arma política contra um determinado partido, contra determinados líderes partidários, né? Então, e também diante do que nós temos hoje no país. Nós temos um governo nazifascista declarado, que faz dossiê contra pessoas que se posicionam contra o fascismo, certo? Ou seja, se você é antifascista, como eu sou antifascista, podemos estar no dossiê do governo Bolsonaro. Repare que coisa absurda. Nós tínhamos que estar fazendo um dossiê contra os fascistas, porque esses são contra a vida, esses são eugenistas, esses querem limpar a espécie, a humanidade, a partir da visão deles, né? E não o contrário. Então, diante de um governo que largou a população à própria sorte, atrapalhou no combate à pandemia, porque ele não foi ausente, ele foi ativo contra o combate à pandemia. Ele queria que as pessoas se expusessem, que adquirissem imunidade naturalmente, com a tese da imunidade de rebanho, e com isso já se vão 130 mil brasileiros mortos, infelizmente, que tinha pai, mãe, tio, avô, mulher, filho, que tinham uma vida e que deixaram milhares de pessoas, às vezes, sem nenhum alento e sem nenhuma perspectiva, mudando a vida de milhões de brasileiros, certo? Este governo, um governo que tem hoje 28 milhões de desempregados, entre desempregados e desalentados, dá 50 milhões de brasileiros. Tem 28 milhões que não procuram emprego mais. E tem quase 18 milhões de brasileiros que estão desempregados. Então, um país que não cresce, um país que fez uma reforma previdenciária que só tirou dos mais pobres, não resolveu o problema dos mais ricos, um país que faz uma reforma trabalhista, cada medida provisória que manda. Esse ano nós derrubamos 3 medidas provisórias que iam fazer a reforma trabalhista, a 905, a 936 e a 927. Um país que age dessa forma, um presidente que age dessa forma, é preciso ter um combate à altura, e o Partido dos Trabalhadores precisa, e o pronunciamento do presidente no dia 7 de setembro apontou o rumo, sem radicalismos, sem rancores, mas chamando o país para uma nova concertação política que possa caber todos os setores da sociedade, sem fobias ou sem perseguições, sem racismo, sem preconceitos, né? Praticando o multilateralismo, a cultura da paz e da não violência, a defesa da vida, a garantia de direito, as liberdades individuais. Ou seja, o PT precisa estar presente nos pleitos para fazer esse debate e trazer esse debate. Isso não quer dizer que nós não queremos fazer aliança e que não precisamos de aliança, mas é o momento da gente afirmar uma posição política que é importante para o futuro do país, já que a gente tem 2 minutos e meio de tempo de televisão e rádio só nosso. Se a gente agregar com outros, a gente vai dar espaço para os outros falarem, mas é importante que a gente possa falar nesses 45 dias, durante 2 minutos e meio, todos os dias, para todos os brasileiros. Quanto mais a gente falar e mais a gente fizer esse enfrentamento, melhor é para a democracia. Senador, e falando um pouquinho a respeito
do seu apoio nas principais cidades do seu estado, o estado de Sergipe, né? Vamos aqui a um ping-pong, né? Quem é o candidato, o seu candidato ou candidata na cidade de Aracaju? Meu candidato é Márcio Macedo, filiado ao PT, tem uma aliança com o PROS e estamos esperando 2 partidos mais, estamos em conversa, nós vamos ter uma candidatura com 3 ou 4 partidos juntos para a disputa de Aracaju. Nossa Senhora do Socorro, nós temos um candidato chama Cleverton Siqueira, também do PT, em aliança com o PROS e com mais 2 outros partidos que nos acompanham. É a segunda maior cidade. Na terceira cidade, o PT apoia que é do PS. Lá em Itabaiana, né? Não, é Lagarto. Tem um Lagarto. candidato que é de outro partido, o PT está apoiando, faz uma aliança com esse partido. A gente não indica nenhum membro da chapa majoritária, mas a gente tem uma relação muito próxima com esse grupo político, que é uma certa ruptura com as 2 oligarquias familiares que tem na cidade, com chances reais de ganhar a eleição. Na cidade de Itabaiana, nós temos um candidato do PT, que é o Olivier Chagas, e que eu tive ontem na convenção, é do PT, que é a 4ª cidade. Em São Cristóvão, nós temos uma aliança com um candidato do MDB, que já foi do PT, que é o Marcos Santana, que vai para a reeleição. E em Estância, ainda temos uma candidatura do PT que está colocada, mas pode ser que tenha um entendimento com o PSOL. Tem ainda até quarta-feira para isso se definir. E na cidade de Tobias Barreto, nós temos um candidato que foi do PT, está no Cidadania, mas nós estamos numa aliança com ele, que é o ex-prefeito Dilson de Agripino. Então, a gente não está só com candidaturas do PT nas principais cidades de Sergipe. Em 2 delas, ou em 3 delas, das 6 em 3, nós vamos estar com outras candidaturas que têm relação com o PT, que têm proximidade com esse campo político que a gente está falando e que acredita que o Estado tem um papel e um tamanho, deve ter um tamanho de acordo com as necessidades da população. Muito bem, senador. E finalizando, você colocou um assunto importante que imagina aproveitar os momentos de rádio, televisão e propaganda eleitoral e política partidária para mostrar, né, muitas coisas de imagens que se criaram do PT e depois foram desfeitas no ar ao longo do tempo. E aí me veio a seguinte pergunta para a gente finalizar. Na sua avaliação, o povo, a população, está receptiva, está pronta para ouvir tudo isso, vai prestar atenção, né, no momento que, infelizmente, há um desgaste na classe política, quando é pela política que vai ter a solução dos nossos problemas? Olha, eu acho que ainda não. Neste momento, as pessoas ainda estão saindo da pandemia, que não vamos sair. A informação do Imperial College de ontem é de que voltou a aumentar a taxa de transmissibilidade no Brasil, o que nos preocupa bastante, né? Porque as pessoas, de repente, todas foram para as ruas ao mesmo tempo, como se nunca tivesse vivido uma pandemia. Né? O fato de liberar determinados setores não quer dizer que a pandemia acabou e que o risco inexiste. É importante fazer esse alerta. E eu tive, e hoje sinto dores, tenho algumas pequenas sequelas periféricas, alguma neuromotoras periférica, certo? No dedo, na perna, eu sinto dores, certo? Ainda sinto dores, depois de quase 4 meses que eu tive a Covid. Então, eu acho que eu aqui perdi o rumo da pergunta, eu fui falar da pandemia. Na verdade, senador, se as pessoas estariam receptivas, né, para ouvir o que os políticos têm a falar, especialmente no caso do PT, né, tão bombardeado com notícias negativas e que hoje tenta mostrar o outro lado de tantas coisas que aconteceram e estavam nos bastidores. Depende muito de como o PT vai se comunicar.
Se o PT se comunicar com arrogância e prepotência daquele que se sentiu ofendido, com rancor, com mágoa, não vai ser ouvido. Mas se o PT se comunicar levando a mensagem que, apesar, mostrando que de alguma forma foi vítima, mas que continua firme e onde sempre esteve do lado do trabalhador, mostrando como a gente se comportou no Congresso Nacional e trazendo de volta o legado e o nosso compromisso de forma humilde, sincera, honesta, certo? Eu acho que as pessoas estão dispostas a ouvir. Agora, o petista ou os petistas que de forma arrogante se posicionarem porque foram ofendidos e querendo cobrar ou apontar o dedo porque que a gente tem esse governo, aí a gente não vai ser ouvido e a gente vai ser mais odiado e mais rechaçado. Então, cabe a inteligência e a leveza da comunicação que nós vamos fazer. Muito bem. Agradeço a participação do senador, líder do PT no Senado, lá do PT de Sergipe, no nosso programa Espaço Cidadão, senador Rogério Carvalho. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Foi um prazer conhecê-lo e saber que alguém já escreveu sobre as oligarquias de algum estado. Vou atrás desse seu... Mande para mim a referência para eu dar uma... Vou lhe mandar, senador. Vou lhe mandar. Tá bom? Obrigado, Robson. Um grande abraço. Um abraço a todos os seguidores seus no YouTube e a todos que nos assistirem. Um abraço. Um abraço, senador. Obrigado.